A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 51 e versículo de número 60, que diz assim: Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: Quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, e dirás: Ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Estava chegando um tempo, irmãos, em que Babilônia iria ser afundada. Estava chegando um tempo em que Babilônia, ela iria cair. A inimiga do povo de Deus, aquela que causou uma grande destruição em Jerusalém, aquela que levou os filhos de Deus cativo, estava chegando o tempo de paga para ela. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que tem um tempo para todas as coisas. Tinha um tempo para a Babilônia cair e esse tempo estava chegando. Deus aqui usou o profeta Jeremias para falar. Ele mandou Seraías chegar ali em Babilônia e ler aquelas palavras, porque estava chegando o tempo da queda dela. Antes de Deus fazer algo, ele revela aos seus servos, ele revela aos seus profetas, e eu quero lhe dizer que está chegando o tempo de queda de Babilônia. Eu não sei que mistério é esse, mas o que Deus coloca ao meu coração é que está chegando o tempo de uma grande justiça. Está chegando o tempo em que Deus está marcando encontro com aqueles que se colocaram como oposição do povo de Deus. Aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus iriam agora pagar um alto preço. Você vai ver aqui no versículo de número 54, Jeremias dizendo: De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição. Porque o Senhor destrói Babilônia. Quem ia destruir Babilônia era o próprio Deus. Entenda de uma vez por todas. Quem faz justiça por você é o próprio Deus. Quem dá paga aos teus adversários é Deus. Entrega os teus inimigos nas mãos do Senhor, porque é Ele quem faz justiça. Quem destruiu Babilônia foi Deus e fez perecer nela a sua grande voz. Bramaram as ondas do inimigo como muitas águas. Ouvi-se o tumulto da sua voz, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos e já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus que dá paga certamente lhe retribuirá. Quem fez a Babilônia cair, irmãos, não foi o povo de Jerusalém. Entenda de uma vez por todas que não é a força do teu braço. Quem retribui os teus inimigos é Deus. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que vê todas as coisas e Ele faz justiça. Eu sirvo a um Deus que Ele vê todas as coisas e Ele faz justiça. Jeremias estava dizendo: não tem jeito, Babilônia vai cair. Abanchurabaia cantoraia rasturiandaraia. Deus é um Deus que cobra. Deus é um Deus que retribui. Deus é um Deus que não deixa o injusto perpetuar nesta terra. Se fizeram injustiça contra ti, entregue na mão de Deus. Se levantaram contra você, entregue nas mãos de Deus, porque o Senhor Deus é quem dá a paga. O nosso Deus certamente retribui. Quando nós entregamos nas mãos de Deus os nossos inimigos, a gente consegue ver Deus dando a paga. Quando nós vemos ali, irmãos, o poder e a queda de Babilônia, a gente consegue entender
que Deus é um Deus que derruba impérios fortíssimos. Eu estou aqui falando de um império que era tão forte, o Império Babilônico, que a Bíblia diz que o coração de Nabucodonosor se exaltou. Se exaltou por quê? Porque ele era poderoso. Porque Babilônia se tornou poderosíssima. Talvez você está olhando Rabai Aramante Urabai para os teus inimigos e pensando, eles são fortes. Eles são mais poderosos do que eu. E Deus está dizendo, pode ser mais do que você, mas não é mais do que o Deus que você serve. Declare comigo, os meus inimigos não são mais poderosos do que o Deus que eu sirvo. Os meus inimigos não são mais poderosos do que o Deus que eu sirvo. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso e que já havia determinado que Babilônia cairia. Da mesma forma que Deus já havia determinado o exílio, da mesma forma que Deus já havia determinado o cativeiro, da mesma forma que Deus já havia determinado que o povo seria levado para a Babilônia, Deus estava determinando o fim dos inimigos. Irmãos, Deus ele estava no controle de todas as coisas daquilo que aconteceu em Jerusalém. Deus estava no controle de todo aquele cativeiro. Aquilo ali, irmãos, não era porque Babilônia era poderosa, não era porque Nabucodonosor tinha todo o poder, mas foi porque Deus queria tratar com o seu povo. Deus não perde o controle de nada. Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas. Então o cativeiro de Jerusalém, o cativeiro de Judá, não era porque Deus tinha perdido o controle, mas era porque Deus queria tratar com o seu povo. Mas depois de Deus tratar com o seu povo, ele atentou para o seu povo como ele havia usado o profeta Jeremias. Depois de 70 anos eu atentarei para vós outros. Eu vou tirar do cativeiro. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você viveu tempos de injustiça. Talvez você viveu tempos que você não viu o agir de Deus. Porque você vai observar, irmãos, que não foi pouco tempo, não. Que o povo de Deus, eles tiveram que passar pelo cativeiro. Não foi pouco tempo que eles viram Babilônia triunfando, não. Mas chegou um momento que aquela que triunfava caiu. Porque o nosso Deus, irmãos, ele tem um tempo para tudo. Babilônia ensina. Tem muitas coisas que vêm para a nossa vida que é para nos ensinar. O cativeiro babilônico estava ensinando ao povo de Deus. Babilônia foi para ensinar o povo de Deus a não ser idólatra. Babilônia foi para ensinar o povo de Deus que só o Senhor é Deus. E surtiu efeito, irmãos. Surtiu efeito, o povo precisava passar por aquilo que eles passaram para entender que só havia um Deus. Tudo que você viveu, toda a injustiça lhe ensinou. Olhe quem você era e olhe quem você é hoje. Ai, irmã, eu fui muito injustiçada. Ai, irmã, eu passei por tantas coisas e Deus está dizendo tudo estava no meu controle. Você acredita que Deus ele permite Babilônia muitas vezes ter êxito contra o seu povo? Está escrito na palavra. Para depois ele tratar com Babilônia, ele quer te ensinar. Deus estava aqui ensinando ao seu povo, mas havia chegado o tempo de findar o cativeiro. O povo de Deus iria ver Babilônia caindo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que sabe findar o processo. Declare comigo, o meu Deus é um Deus que sabe findar processos. O meu Deus é um Deus que sabe findar processos. Toda prova, ela tem um começo. Toda prova tem um meio e tem um final. A queda de Babilônia estava mostrando para o povo de Deus, para o povo de Judá, que havia chegado o fim do cativeiro. Deus, irmãos, tem um tempo para tudo. Ele tem um tempo até mesmo para exterminar os nossos inimigos do nosso caminho. Deus tem um tempo para fazer o Império Babilônico cair. Deus tem um tempo para fazer aqueles que nos perseguem paralisar. Você vai ver aqui Deus usando Jeremias para dizer que o próprio Deus ia dar paga, que Deus mesmo ia retribuir. Aí Jeremias pediu para Seraías, ele ir até a Babilônia. E Seraías vai levando as palavras ali de Jeremias. E quando ele leu as palavras, Jeremias deu uma ordem. Depois que você lê,
Você vai lançar este livro atado em uma pedra no meio do Eufrates. Só que isso tem um significado. Aí você vai ver aqui no versículo de número 64. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Aqui nós vemos, irmãos, que a Babilônia seria afundada e nunca mais se levantaria, porque Deus ia trazer um mal sobre ela e os moradores dela sucumbiriam. Ou seja, havia chegado o tempo da justiça. Você pegou? Havia chegado o tempo do fim do cativeiro do povo de Deus e da justiça dele acontecer sobre Babilônia. Declare comigo: chegou o tempo da justiça de Deus acontecer na minha vida. Chegou o tempo da justiça de Deus acontecer na minha vida. Eu não sei quem estava se levantando contra você, ou quanto tempo é que você estava vivendo processos aí. O processo do povo no meio do cativeiro babilônico não foi fácil, não. Foi longo, mas não foi eterno. O Senhor diz para você: nenhuma perseguição é eterna, nenhuma injustiça é eterna. Nenhuma palavra contrária, nenhum desígnio do inimigo, ele é eterno. O que é eterna é a palavra de Deus sobre a sua história. Havia uma palavra sobre os moradores de Judá. Havia uma palavra sobre o povo de Deus. Estavam no exílio, estavam no cativeiro, mas Deus havia lançado uma palavra. Você pode estar passando por tempos difíceis, mas você tem de Deus uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de restituição. Você tem sobre a sua história uma palavra, e Deus está dizendo: tudo aquilo que tentar ser impedimento no seu caminho para que a minha palavra não venha a se cumprir, eu vou remover da tua história. Tudo aquilo que tentar impedir os projetos de Deus na sua vida, o próprio Deus vai remover. Sabe quem ia tratar com Babilônia? Sabe quem ia afundar a Babilônia? Era o próprio Deus. Não foi os moradores de Judá, não foi Jeremias, mas o próprio Deus já havia determinado. E por isso, antes de acontecer, Deus revelou. Porque nada acontece sem antes Deus revelar os seus servos, os seus profetas. Nada acontece sem antes Deus dar sinais. Deus vai começar a te dar sinais de que a justiça dele está prestes a acontecer. Deus vai começar a te dar sinais que Babilônia está prestes a cair. Deus vai começar a te dar sinais que tem um tempo de restauração chegando para a sua vida. Quando Babilônia cai, irmãos, automaticamente tinha um tempo de restauração para acontecer na vida do povo. O povo iria retornar do cativeiro novamente para Jerusalém. Mas sabe por que, irmãos, que eles retornaram? Porque houve a queda de Babilônia. Você vai ver o mistério acontecendo. O povo só é liberado para voltar. O povo só é liberado do exílio quando Babilônia cai. Deus está dizendo: o que for impedimento para a restauração que eu tenho determinada para a sua vida acontecer, eu vou tirar. Babilônia era impedimento para a restauração do povo de Deus. Babilônia era impedimento para aquilo que Deus havia dito. Então tudo que foi impedimento, Deus faz o que? Tira. O império babilônico caiu, e o Senhor entregou aos medos e aos persas a direção. E dali em diante começou a acontecer a restauração de Deus. Babilônia foi afundada. Jeremias deixou bem claro: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. Assim como o livro vai afundar, a Babilônia também vai afundar e não vai mais se levantar. Porque Deus já havia determinado um tempo de justiça, irmãos. Tem muita gente que mexe nos propósitos de Deus. Tem muita gente que mexe nos servos do Senhor, só que esquece de uma coisa: que nós temos um dono. Esquece de uma coisa: que o nosso Deus, ele é longânimo, mas ele também é justo. O nosso Deus, ele vai dando corda. O nosso Deus, ele vai deixando o inimigo se criar, até o momento em que Deus mesmo resolve dar um basta. Havia chegado o momento do basta de Deus aqui. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que está chegando o tempo de Deus dar um basta em injustiças que você viveu. Está chegando o tempo de Deus dar um basta em Babilônia. Declare comigo: o meu Deus vai dar um basta em Babilônia. O meu Deus vai dar um basta em Babilônia. O nosso Deus,
Ele faz Babilônia cair. Ele faz Babilônia afundar para nunca mais se levantar. E Deus deixou bem claro, os seus moradores sucumbirão. Acabou. Jeremias, diga que acabou para a Babilônia. Porque Deus tinha um tempo novo para o seu povo e Babilônia era tropeço. Irmãos, coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente. Nunca esqueça, tudo que for tropeço, tudo que for impedimento para os propósitos de Deus se cumprir, Deus vai remover da nossa vida, seja o que for, seja quem for. Deus remove da nossa história, Deus remove do nosso caminho, para que os propósitos dele se cumpram. Nenhum plano de Deus vai se frustrar, não tem Babilônia que fique de pé, quando chega o tempo dela cair. Não tem Babilônia que impeça o que Deus já determinou. Declare comigo, o meu Deus determinou para minha vida a restauração e ninguém vai impedir isso. O meu Deus determinou para minha vida restauração e ninguém vai impedir isso. Ninguém consegue impedir os planos de Deus. Ninguém consegue impedir o que Deus determinou para nós. Se tem alguém que está querendo ser tropeço, se tem alguém que serviu na sua vida aí como alguém que se levantou contra você com injustiças e ainda continua querendo fazer o mal contra você, se tem algo no seu caminho que está tentando impedir os propósitos de Deus, eu vou lhe dizer algo da parte dos céus, Deus vai remover. Babilônia foi afundada, assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Deus deixou bem claro, usando Jeremias, acabou para a Babilônia. Deus é um Deus que tira do nosso caminho tudo aquilo que foi impedimento, tudo aquilo que for tentar atrapalhar os projetos de Deus na sua vida, não esqueça. Mesmo que pareça que Deus está tardando, Deus é justo. E o tempo da justiça chega na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Oh, Pai, te agradecer porque toda prova ela finda. Te agradecer, Pai, porque nenhuma Babilônia é eterna. Te agradecer, Pai, porque ninguém consegue frustrar os teus planos. Ninguém consegue frustrar os teus projetos, oh Senhor. O Senhor já havia determinado para o seu povo tempos de restauração. O Senhor já havia determinado para o seu povo, meu Pai, tempos de paz. O Senhor já havia determinado para o seu povo, meu Pai, tempos de justiça. E quando o Senhor determina, o Senhor faz acontecer. Ah, Senhor, é o Senhor quem lança por terra a Babilônia. É o Senhor quem afunda para nunca mais se levantar. É o Senhor quem faz justiça e nós cremos, meu Deus, na tua justiça. Nós cremos, meu Senhor, que tu tens, Pai, tempos novos para o teu povo e que o Senhor trabalha de maneira extraordinária para que os teus propósitos venham a acontecer e tudo que foi impedimento o Senhor remove do caminho. Babilônia era impedimento para a restauração do teu povo e o Senhor cumpre a tua boa palavra. O Senhor faz Babilônia cair e os medos e os persas virem assim a tomar posse daquele reinado para que o teu propósito viesse a acontecer. Tudo que foi impedimento, o Senhor remove, mas a tua palavra se cumpre para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Visita, Senhor, o teu povo com resposta de maneira extraordinária e sobrenatural. Restaura a vida deles e tira tudo que foi empecilho do caminho deles, que Babilônia, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus.
Amém. Deus diz para você que os planos dele se cumprem na sua vida. Ninguém pode invalidar a palavra de Deus. A inimiga do povo de Deus, ela caiu por terra para nunca mais se levantar. Por mais que Babilônia fosse um império forte, o nosso Deus é mais poderoso e é mais forte do que os inimigos. E foi Deus quem afundou, foi Deus quem derrubou Babilônia. É Deus quem vai tirar os teus inimigos do teu caminho e haverá restauração na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.